E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a tese da legítima defesa da honra contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da proteção à vida e da igualdade de gênero. Por isso, ela não pode ser usada em nenhuma fase do processo penal e nem durante o julgamento perante o tribunal do júri. Para explicar melhor esse assunto, nós conversaremos agora com a advogada Carla Raul Benedetti, mestre e doutora em Direito Penal pela PUC. Boa tarde, Carla. Já vejo aqui que estamos as duas de rosa aqui para tratar sobre este assunto. Muito obrigada pela participação aqui no Fast News de hoje. Obrigada pelo convite, cumprimento a todos, inclusive a própria audiência, e realmente estamos as duas de rosa aqui, né, Paula? Perfeito. Para quem está acompanhando a gente, para a gente poder entender melhor tudo isso, o que é que significa essa decisão do STF? Significa, na verdade, isso já vem sendo discutido há algum tempo, essa questão da legítima defesa da honra, até para saber de que maneira ela surgiu no direito penal brasileiro, e que, na verdade, nem é algo posto, mas e sim como uma tese, né, vinda efetivamente de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista, no sentido de menosprezo da mulher ou de entender que ela é algo adjacente, que ela é algo anexo efetivamente ao homem. É claro que essa é uma posição não de todos os homens, a gente também não pode generalizar, há homens que compreendem a mulher como um todo, mas o fato é que essa questão da honra sempre esteve intimamente ligado ao fato de que o homem não poderia jamais ter sua honra invadida ou ter sua honra prejudicada, que nada mais é do que o que a sociedade pensa daquele homem, daquela pessoa, em razão, portanto, de uma traição ou de um desfavorecimento na honra provocada pela mulher. Então, esse é o ponto que já vem sendo discutido já há algum tempo e que finalmente, embora já teve uma decisão do STF em 2011, se não me falha a memória, e agora, na verdade, isso vem sendo ratificado, o que para mim acaba sendo não somente uma vitória, mas algo que traz uma posição contrária à discriminação, uma posição contrária à dignidade da pessoa humana. Eu acho que tudo isso acaba fazendo uma grande diferença, não porque se trata de gênero, de melhor ou de pior, mas porque somos iguais, embora diferentes em alguns aspectos. Carla, a gente coloca aqui na nossa conversa o comentarista Marcelo Suano, que também tem uma pergunta para você. Doutora Carla, boa tarde, muito obrigado pela possibilidade de eu fazer uma pergunta para a senhora. É importante, e o século XXI é a produção de toda uma conquista histórica em que se exclui a violência das relações pessoais e das relações humanas. Essa é a grande conquista, esse é o sentido do progresso. Pelo menos é assim que é configurado para aqueles que conseguem entender o que é o século XXI. Eu teria uma pergunta para a senhora em relação a essa questão. Veja, eu creio que a expressão que era adotada é que a honra ela é pessoal e intransferível, razão pela qual não se justificava que um indivíduo alegasse que, pela sua honra tendo sido afetada, ele poderia adotar todo o procedimento que ele adotava, de violência, agressão, exatamente porque ele sentiu a sua honra e ele tinha a mulher como um objeto. Mas a pergunta que eu lhe faço é, em que medida está para que isso seja transplantado para toda a sociedade e para todas as relações, e não apenas no caso de feminicídio? Porque o ponto de partida é que, se isto vale, tem que valer para todos os casos. E em que condições, por exemplo, se um homem sofrer algo parecido, ele poderia ter acesso ou ele poderia ter uma resposta adequada? Bom, muito prazer, doutor Marcelo Suano, também admiro muito o seu trabalho. Vamos então por partes. Em relação à sua última parte da sua pergunta, se os homens também poderiam estar neste rol elencado no dispositivo penal, não, isso de fato não acontece, ainda que haja uma relação homoafetiva. A questão do feminicídio tem como pessoa passiva, como pessoa que de fato sofre uma violência, seja ela psicológica, seja ela física, em relação a uma mulher, né? Então nós não estamos aqui em nenhum momento falando de homens, e de fato essa é uma questão que deve ser sim discutida, trazida a reflexões, muito embora eu entendo que isso já está previsto na Constituição Federal. Quando eu trato efetivamente, e até aqui já coloquei, e a Constituição dispõe em seus direitos e garantias individuais,
a questão da dignidade da pessoa humana. É evidente que isso por si só já deveria ser o suficiente para que a sociedade inteira pudesse admitir a questão da vulnerabilidade em relação a alguém que sofre uma submissão até psicossocial, né, de hipossuficiência em relação a determinadas pessoas. Mas o fato é que isso não acontece, porque o que houve de inserção no Código Penal foi uma especificidade qualificadora de um crime contra a mulher, justamente pela questão dessa até cultural, né, por todo o histórico, né, se a gente pegar até Adão e Eva, ele mesmo ali na hora que comeu a maçã, ele não assumiu a responsabilidade e disse sim que a culpa foi de Eva, porque teria forçado, teria dado a ele a maçã para que fosse punido. Então, na verdade, nós temos aí todo um processo cultural e que a gente vem avançando. Eu não acho que as coisas se dão de maneira muito rápida, né? Inclusive, eu tenho certeza, a senhora há de concordar comigo, que já avançamos muito. Sim. Mas, com certeza, quando se trata de dignidade da pessoa humana, pouco importa se é homem, se é mulher, e talvez até nós devêssemos sim inserir, e a dignidade da pessoa humana deve ser sim levada em consideração. E nós temos no Código Penal também aumentos de pena quando há a sofrência de alguém ou sofrimento praticado por um crime de determinada pessoa, seja por preconceitos e que fere, obviamente, a dignidade da pessoa humana, muito embora não seja no montante ou no volume, né, da questão da pena que hoje se aplica em relação ao feminicídio. Carla, fora do país, a gente sempre observa que as leis elas acontecem de forma um pouco mais assíduas, mais firmes. Você acredita que aqui no Brasil leis de proteção à mulher estão chegando muito tarde? Já era para estar discutindo esses assuntos há muito mais tempo? Na verdade, as discussões vêm sendo já há muito tempo, né? Desde o final do século XIX, até se a gente for pensar, isso já vem sendo, sim, ainda que embrionariamente sendo discutido, isso vem acontecendo. Mas o ponto aqui que eu entendo é que é difícil falar que a gente ganhou muita coisa, mas a gente ganhou muita coisa, a gente avançou. E não porque não temos os direitos, isso já deveria ter sido feito lá nos primórdios, mas o fato é que não foi assim, existe uma cultura patriarcal, principalmente desde o Império no Brasil, e isso não aconteceu apenas no Brasil, mas isso é uma questão do mundo, né? Infelizmente, a mulher, mais uma vez, tratando de Adão e Eva, é feita de uma costela de Adão, né? Ela é, portanto, adjacente ao homem. Mas o fato é que a gente não pode perder jamais as reflexões sobre esse tema e buscar, não quer dizer que é melhor ou pior, ou desmerecer o homem para dar um merecimento maior para a mulher, muito embora a mulher, sim, tem várias atribuições que muitas vezes o homem acaba não exercendo, mas o fato é que, por lei, por princípio, nós somos iguais. E pelo princípio do princípio da isonomia, nós somos iguais, respeitando as nossas diferenças. Mas as nossas diferenças não podem jamais ser do ponto de vista intelectual, ou de estar num cargo de poder, ou, enfim, esse tipo de questão, e que muitas mulheres sofrem, que acabam, inclusive, afetando toda uma questão psicológica. Nós temos casos que as mulheres depois sequer conseguem superar esse trauma, porque há homens que, de fato, fazem essa questão da agressão psicológica, diminuindo a mulher, e que isso deve ser combatido. Agora, em relação à questão das delegacias que hoje nós temos específicas, né, que tratam, a gente tem um ponto muito importante, que isso, inclusive, é estatístico. Muitas mulheres, seja por uma razão ou por outra, seja por uma dependência psíquica, seja por uma dependência econômica, muitas vezes elas sequer denunciam o seu companheiro. Ou, quando denunciam, muitas vezes voltam atrás e acabam, inclusive, se relacionando novamente com eles. Eu já tive
situações de ver mulheres completamente destruídas fisicamente. Uma coisa absurda, que eu nunca imaginei que isso pudesse, de fato, existir, mas existe. Sem contar, obviamente, no homicídio, que é o feminicídio, hoje tendo como a mulher a grande vítima, mas que deve estar no seio familiar, uma violência na relação efetiva familiar, ou quando há, de fato, um menosprezo e discriminação à posição de mulher enquanto mulher, como ser subalterno. E por mais que pareça que não, isso existe muito. Marcelo Suano, sua participação mais uma vez aqui nessa conversa, nesse debate. Só para deixar claro, foi importante tudo que a senhora apresentou em função da pergunta que eu fiz, porque realmente isso tem que ter um avanço, e um avanço tem que ser estendido a toda a sociedade. Estatisticamente se sabe que a configuração que a senhora apresentou é exatamente esta. O número é desproporcional, porque parceiros acham que a esposa, a mulher, ou a noiva ou a namorada não passa de uma propriedade que faz parte da cultura. Este é o ponto essencial. No entanto, sempre fica a grande questão como que nós podemos frear esses comportamentos se nós não teríamos medidas protetivas para as mulheres, que sempre que se vai fazer algo do gênero, você esbarra apenas naquilo que é superficial ou aquilo que tenta remediar. Como a senhora mesmo falou, nós temos uma situação em que a mulher vai denunciar, ou ela é ridicularizada, ela volta para casa numa situação que é indescritível, e ela acaba ficando à mercê daquele indivíduo. Quais seriam as medidas? Isso que eu gostaria de ouvir da senhora. Quais seriam as medidas concretas? Porque sempre vai se esbarrar em questões que envolvem o respeito à dignidade daquele, porque tem o processo o processo transitado em julgado, tem que ter a acusação, mas acaba colocando a mulher numa situação em que ela faz a denúncia, quando ela volta, ela está à mercê. Quais seriam pontos claros, concretos para dizer, uma mulher fez uma denúncia, o que deveria ser feito para que ela possa receber a guarida da sociedade, do Estado, do governo, do poder, quem quer que seja, para que ela não volte a sofrer essa violência, porque ela está à mercê daquele que foi acusado. O que a senhora identificaria aí, o que a senhora aponta? Não, nós temos, inclusive, na própria legislação, o Estado confere a essas vítimas até o anonimato, ou seja, assistência também psicológica, isso tudo existe, né? Nós temos essas ferramentas. Mas o ponto aqui é muito mais, a meu ver, muito mais gravoso, porque nós estamos aqui falando de um processo cultural muito, mas muito arraigado. Então, aqui, se a gente for pensar, nós temos sempre posicionamentos e ferramentas de forma reativa. Nós temos uma decisão, ou melhor, nós temos um fato, né? E, consequentemente, após esse fato, deriva, portanto, as consequências legais e jurídicas referentes àquele caso em específico. Mas o que nós não temos ainda é, talvez, um trabalho de educação importante, muito embora existem ONGs que fazem palestras e tudo mais, mas o fato é que as mulheres não conseguem desenvolver o lado efetivo de confiar em si mesma, de saber, de ter a noção exata de que ela não é um objeto. Muitas mulheres têm isso arraigado em sua psique, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais. Claro, reativa é importante, porque é o que a gente mais tem. E também, tal qual, por exemplo, a Cracolândia, você não pode obrigar a pessoa a se internar, e você também não pode obrigar uma mulher a denunciar contra o seu parceiro. Mas há ferramentas para isso. E aí, voltando à questão que eu digo da prevenção, eu acho que nós deveríamos investir mais, obviamente, em cultura, em educação, que leve a mulher a ter essa segurança em si mesma e saber que ela pode, e não permitir que ninguém possa desmerecê-la ou tratá-la como um ser adjacente ou como algo que, muitas vezes, até como uma propriedade, como você mesmo falou. É um assunto que vem sendo discutido, mas precisa cada vez, né, Carla e Marcelo Suano, ser discutido cada vez mais e aprofundado cada vez mais, com cada vez mais leis,
de proteção à mulher. Carla, muito obrigada. Nós conversamos com a advogada Carla Raul Benedetti, mestre e doutora em Direito Penal pela PUC. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News de hoje. Eu agradeço a todos. Muito obrigada pelo convite.